Gente, continuando aqui os nossos, falando em salário, explicando um pouco de salário para vocês. Quando eu falo salário, eu não falei no vídeo anterior, mas assim, eu estou falando de um salário contemporâneo, tá? Não é aquele salário, quando eu peço as definições, por exemplo, do Araújo ou do Chiavenato, eu não estou falando que é uma definição de salário lá da época das caravelas, onde salário vem de sal, que as pessoas labutavam e ganhavam sachês de sal para colocar, fazer tempero e tal. Não é isso, né? Tipo, é o salário contemporâneo que a gente tem aí. Quando a gente fala em salário, a gente tem que entender também que tem alguns aspectos, né? O nosso salário tem alguns aspectos salariais aí que vocês, como recrutadores, vocês de recursos humanos têm que saber, se já não sabem, né? Primeiro, a gente tem 6 categorias aí, 6 aspectos de salário. O primeiro salário que a gente tem, que a gente estuda quando a gente define salário, é aquele salário que a gente chama de salário nominal. O que é isso? Que salário que é esse salário nominal? Salário nominal, gente, é aquele valor pago legalmente, aquele que exatamente está registrado na carteira do indivíduo, na CTPS do indivíduo, tá? Esse salário, esse valor que está lá registrado na carteira dele, é chamado de valor de salário nominal, tá certo? E ele pode ser expresso em horas, né, trabalhador que ganha por hora, ele pode ser por dia, aquele diarista, por exemplo, né? Ele pode ser por semana, né? Ele pode ser por mês ou pode ser por contrato, mas aí contrato é mais para pessoa jurídica, né? Não é tanto para pessoa física. Aí vocês vão falar assim, professor, eu acho que contrato é só para pessoa jurídica. Aí eu vou falar para vocês a questão do contrato dos estagiários, tá? E dos aprendizes lá. Tá? A gente verifica que é um contrato de trabalho, né, que também é nominal, mas não está registrado em cartório, né? Não está registrado em CTPS, sim, apenas homologado pela empresa, pelo sindicato, né, por algum sindicato, ou mesmo pelos munícipes, não, desculpa, pelos órgãos de governo, né, de educação e do Ministério do Trabalho e Renda que verificam isso, certo? Então esse é o primeiro salário. Pensou, salário nominal é o que está transcrito na carteira do indivíduo, na carteira do colaborador. O segundo salário que a gente trabalha é o salário efetivo. O que seria esse salário efetivo? O salário efetivo é aquele salário com os descontos legais. Professor, quais são aqueles descontos legais? Aqueles descontos de praxe, seguro, INSS, fundo de garantia, todas aquelas coisas que a gente vai, que a lei permita que a empresa desconte do funcionário. Isso, deduzido esses descontos, a gente chega num salário efetivo. Eu tenho o salário nominal, que é maior que o salário efetivo. Por que é maior que o salário efetivo? Porque no salário efetivo eu tenho os descontos legais, tá certo? Mas aí vocês vão me perguntar, professor, mas o salário sempre diminui? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Ele pode aumentar. De que forma que ele pode aumentar? Através do salário complessivo. Complessivo. O que seria esse salário complessivo? São os valores adicionais que eu recebo. Valores adicionais como hora extra, valores adicionais como abono, valores adicionais como bono, valores adicionais como prêmio. Tudo isso que motiva o funcionário são variáveis que podem motivar o indivíduo, o cidadão, o servidor a permanecer na empresa, é o salário complessivo. São esses abonos. Né? Então eu tenho salário nominal, é o que está descrito, salário efetivo, com os descontos legais, salário complessivos, com os abonos. Certo? A gente chegou no terceiro salário. O quarto salário é o salário profissional. Esse salário profissional é um salário de categoria. Ele é dividido por categoria. Cada categoria tem uma tabela desse salário profissional.
Tá? A gente pode pegar para vocês um exemplo, salário de advogado. Tá? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela lança todo ano, na verdade ela não lança, né? Ela atualiza todo ano a sua tabela de honorários. O que vem a ser essa tabela de honorários? Ela dá a base, tá? Ela fala a base que o profissional tem que cobrar por uma determinada ação. O advogado ele não pode cobrar menos que a tabela, porque se ele cobrar menos com a tabela, ele em si, ele causa, né? Tipo, na verdade, ele não, desculpa, ele não causa, mas assim, ele vai estar sendo antiético contra a própria ordem dos advogados. Ele vai fugir ao código de ética dos advogados. Tá? E ele pode ser penalizado. De que forma? Ele pode ser suspenso, ele pode sofrer multa, ele pode ter até o seu número de ordem cassado e ter que prestar novamente um novo exame de ordem e ficar impedido de advogar. Tá? Então essa tabela vai vir assim, para vocês entenderem. Ação de reconhecimento de paternidade, honorários advocatícios, X%. Então todos os advogados do Brasil inteiro, quando não souberem quanto cobra por uma ação de paternidade, vão olhar e falar assim, poxa, eu não posso cobrar menos que X%, porque senão eu corro em falta com o código de ética da advocacia. Certo? A ação de divórcio. A ação de divórcio tem lá. A ação de divórcio deve ser cobrada, tem um valor mínimo de X%, valor base de X%. Mas eu posso cobrar? Posso. Posso cobrar mais porque, aliás, eu sou um advogado que trabalha num escritório renomado, ou eu sou um próprio escritório, eu sou um próprio advogado renomado, então eu cobro mais que a tabela, né? A maioria dos advogados cobram mais que a tabela, tá certo? Mas é só para vocês verificarem. Profissionais como médico tem uma tabela, advogados, engenheiros, professores depende do grau de titulação, às vezes o professor é mestre, às vezes o professor é doutor, às vezes o professor é pós-doutor, ele não pode ganhar muito como um professor especialista ou como um professor simples. Certo? Então ele tem uma base lá. Então esse salário é o salário profissional por categoria. A gente fala assim, a categoria dos trabalhadores, por exemplo, da construção civil. Eles têm uma base, salário profissional deles, tá certo? Depois a gente encontra o salário relativo, gente. O que é esse relativo? Esse salário relativo é um salário que a gente compara dentro da empresa, que a gente compara na empresa. Salário relativo do tipo, um soldador ganha X, o outro soldador ganha Y. Por que, comparando os dois, qual que é a relação que os une, que faz com que esse trabalho, com que esse salário seja diferenciado, se a profissão é a mesma? No direito, eu posso pedir equiparação salarial se eu entrei agora numa empresa, eu desenvolvo a mesma atividade. Né? Eu sou um soldador, fui contratado para trabalhar como soldador. Chegou na empresa, eu verifico que um soldador lá, ele ganha 8 mil reais e eu ganho 3 mil reais. Eu falo assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Por que um soldador ganha 8 e eu que sou soldador também ganho 3? Né? Tipo, isso está errado. Por mais que eu tenha aceitado lá com recursos humanos, tá errado, eu tenho que ganhar igual a ele. E aí eu vou lá e peço uma equiparação salarial. Eu posso pedir uma equiparação salarial? Não posso. Por que eu não posso? Porque tem limites de equiparação salarial. Por exemplo, eu tenho que exercer o mesmo trabalho, a mesma função, na mesma empresa, não pode ser em filial ou coisas do tipo, ao mesmo tempo, com intervalo mínimo de 4 anos, ou seja, eu só posso pedir equiparação salarial se eu estiver trabalhando como soldador na empresa, na mesma função como soldador, há mais de 4 anos. Né? Poxa, o outro tem, entre aspas, tempo de casa, ele tem 15 anos de tempo de casa
e eu cheguei agora, estou no primeiro mês, estou naquele período de experiência ainda, eu vou exigir 8 mil reais, nem que eu queira eu posso, porque legalmente isso não é possível, tá? Esse é o salário relativo. Salário relativo, a gente tem que pegar muita questão do que as palavras querem dizer, relativo, de relação com a outra, é uma comparação entre salários, tá certo? E aí a gente vem fechando com o salário absoluto. O que é o salário absoluto? O salário absoluto é o salário líquido que nós recebemos. Né? Então, olha que interessante, o salário absoluto ele passa por todas as fases que a gente viu anteriormente, desde o salário nominal, ao salário efetivo, ao salário complessivo, ao salário profissional, ao salário relativo, ao salário absoluto. Tá certo? Esse salário absoluto é o montante líquido, é aquele que com todos os descontos, com todos os meus abonos, tudo que eu paguei para o governo, tudo que eu recebi da empresa, tudo que eu devolvi para a sociedade no meu imposto de renda, eu vou receber no final do mês lá. Então as pessoas, tipo, no final do mês, no dia, vamos colocar aí no quinto dia útil, eu recebi um X%. Mas por que eu recebi X% se eu ganho 3x? É porque no dia 20, há 15 dias atrás, você já pegou 2x. Por isso que você recebeu só X esse mês. Né? Então é aquele salário líquido, aquele salário que a gente já. Que o colaborador recebe no final do mês e ele até chora quando ele olha e fala assim: nossa, é muito pouco. Né? Ele olha e fala: pô, também a quantidade de descontos que eu tive. Né? Então é o salário líquido. Tá certo, gente? E aí a gente começa a entrar, começa a conceituar cargo. A gente já conceituou salário, a gente já verificou o porquê que o salário serve, como que a gente valoriza salário através das teorias que tem nas aulas passadas, aí que tem nos vídeos passados, tá? Como que eu valorizo isso, como que eu valoro o indivíduo, tá certo? A gente apresentou tudo isso com relação a salário. E a gente vem agora para cargos, né? Cargos ou funções, né? Ou funções e cargos. O que é um cargo, gente? Cargo é aquele nome atribuído, tá? Nome atribuído à posição de uma determinada pessoa, que essa pessoa ocupa em uma instituição, em uma empresa, tá? É a função que ela exerce, tá certo? A função, aquela tarefa que eu exerço, é o que vai determinar qual que é o meu cargo. Se a minha função, eu exerço uma atividade de gerência, o meu cargo tem que ser de gerência. Sabe por que o meu cargo tem que ser de gerência? Porque se eu desempenho, por exemplo, 2 ou 3 funções na empresa, quando esse funcionário sai, ele vai atrás de um advogado e o advogado vai falar assim: qual que é a sua atividade lá? Eu fazia X, Y, Z, doutor. E você ganhava pelo quê? Eu ganhava por X. Não, então a empresa está te devendo Y e Z. Né? Então, por quê? Porque você desempenhava um papel de gerência. Esse não era o seu cargo. Você desempenhava atividade de gerência, mas você não era registrado como tal, você não era reconhecido como tal. Logo, a empresa está te devendo. As empresas estão te devendo danos materiais, a empresa está te devendo danos morais porque ela não te registrou como que devia. E olha aí, ó, se eu sou um profissional de recursos humanos e não verifico isso, eu vou ter sérios problemas futuros aí com a dispensa desse funcionário, né? Olha como que o direito entrando aí na questão dos cargos também. Né? Eu tenho que entender que cargo é aquela posição que eu ocupo perante os outros colaboradores e a própria empresa. Né? Aquela valoração da empresa. É uma titulação, gente. Cargo é uma titulação empresarial conceituada entre funções, ao qual o indivíduo exerce. Sabe? Tipo, o que ele faz lá? Vamos dizer assim, eu trabalho no contas a pagar, mas o que você faz exatamente no contas a pagar? Eu verifico se todas as contas, todas as pessoas que trabalham no meu departamento estão trabalhando de uma forma correta. Então você não é contas a pagar, você é gerente de contas a pagar. É assim que a empresa tem que te ver. Tá bom? Então,
Cargo é aquela titulação que a empresa me dá, tá? Que vai depender da atividade que eu exerço, e esse cargo tem que estar linkado com o meu salário. Tá certo? A gente vai ficando por aqui nessa aula introdutória. Essa foi uma aula introdutória para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos aí. Espero que vocês se cuidem e Deus abençoe vocês.